que é porneia e o que é morcheia? Vamos lá. Mateus 19. Vieram-se a ele algum fariseu para o experimentar. Os fariseus não queriam aprender com Jesus, queriam experimentar Jesus. Perguntaram: é lícito o marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e que diz: que princípio? Gênesis 2:24. O homem se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Então respondeu eles: então por que Moisés deixou a carta de divórcio? Eles queriam que Jesus falasse que nem João Batista. João Batista chegava e Herodes dizia assim: larga a tua mulher do teu irmão Filipe. Porque Herodes tinha pegado a mulher do irmão dele, Herotíades. E João Batista dizia para ele: tu tá em pecado, tu tá em porneia, tu tá em prostituição. E devido a isso ele foi decapitado. E eles queriam que Jesus fizesse a mesma coisa, quem sabe seria morto. Ou que falasse alguma blasfêmia. Blasfêmia se ele falasse qualquer coisa contra a lei de Moisés, porque Moisés mandou dar a carta de divórcio. E aí eles dizem: Jesus está falando ao contrário que Moisés falou, hein? É uma blasfêmia. E aquele tempo blasfêmia era morto apedrejados. E aí Jesus diz assim: Moisés deixou a carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Vocês eram mal, vocês eram duro, vocês eram bem capazes de falar assim, ó: eu só posso me casar de novo quando for morta? Vou lá e vou matar minha mulher. E para não acontecer um mal maior, uma desgraça maior, uma tragédia, Moisés então naquele momento, permitiu a carta de divórcio. Por causa da maldade de vocês. Vocês eram muito mal. Mas não era assim no princípio. Que princípio? Gênesis 2:24. É isso que Jesus está falando. Aí Jesus diz: então, de modo que já não são mais dois, portanto se tornaram uma só carne. O que ajuntou Deus não separe o homem. O que ajuntou Deus não separe o homem. Não tem uma instituição sequer que pode separar. Não tem juiz. Não é válido para Deus. É válido para o homem, mas para Deus não. Não tem pastor, não tem sacerdote que pode separar o que ajuntou Deus. Malaquias 2:14. Foi feita uma aliança. Agora é para sempre. Malaquias 2:16, Deus diz: eu repudio o divórcio, eu não aceito o divórcio. Você quer que Deus repudie a sua atitude? O Deus que você serve não aceita o divórcio. Você quer se tornar inimigo de Deus? Tiago 4 fala que se torna inimigo de Deus. Eu não quero, né? Vamos lá. O 9. Esse é o 9. Eu, porém, vos digo: quem repudiar a sua mulher não sendo por causa de relação ilícita, prostituição, e casar com outra, comete adultério. E quem casar com a repudiada também comete adultério. Deixa eu falar uma coisa. Aqui tem duas palavras gregas e Jesus está usando a porneia, não morcheia. Aqui é para quem está em relacionamento ilícito. Então Jesus agora ele vem, ele estreita a porta do casamento. Porque antes, quando ele era pegado em adultério, era morto a pedrada os dois. Agora não é mais assim. Jesus veio ali e estreitou. Por isso que ele diz lá em Mateus
5,17. Eu não vim abolir a lei nem os profetas. O que os profetas falaram eu não vim abolir não. Eu vim agora cumprir. Eu vim estreitar essa porta. Agora quem olhar para uma mulher e cobiçar, comete adultério. Pecou. É isso que Jesus está falando. Agora a porta ficou mais apertada do casamento. Aí os discípulos disseram assim para Jesus: ah não, se é essas condições do homem, não convém casar. Porque agora a porta está estreita, agora só no olhar já pecou. Deixa eu falar uma coisa. Quem está no segundo relacionamento, segundo casamento, quem deixou sua esposa, seu esposo e está no segundo, 90% são infelizes. Eles não conseguem, eu tô falando aqui para cristão, eles não conseguem mais ter uma comunhão com Deus, eles não conseguem mais orar, eles não conseguem mais jejuar, porque eles estão em pecado, porque Malaquias fala assim, ó, o vosso pecado, as vossas iniquidades faz separação entre mim e vós, para que eu não vos escute. Então muitos, mas ele me deixou, mas está na igreja. Mas não importa, ele está na igreja, mas os dois estão em pecado. Deus não escuta, por isso que eles não conseguem orar, jejuar. E muitos voltam a beber, fumar, porque eles estão em pecado, eles têm um vazio, eles estão no erro. E aí um relacionamento de briga, de curto conturbado ali, e aí eles acabam deixando aquele indo viver com o outro, acabam deixando ele, outro vivendo com o outro, e assim faz aquela confusão. E aí eles dizem, mas eu deixei a minha mulher para ser feliz, agora estou sendo infeliz, eu deixei minha mulher. Aí eles vão para o outro, eles vão para o outro, eles vão para o outro, e eles não conseguem ser felizes porque estão em pecado, eles estão em porneia. Eles estão em prostituição. E 90% acabam no final da vida solitários, abandonados, e muito eu já vi isto. Porque alguém ele fez sofrer. Ele deixou a sua mulher, deixou seu esposo por qualquer motivo, sem motivo às vezes, e vão para outro relacionamento achando que eles querem sentir aquela coisinha, eles acham que amor é aquilo passa, aquilo dura um pouquinho, mas passa. Só tem uma cláusula, uma exceção que Deus permite segundo o casamento. Todavia está seu coração ter necessidade mais domínio sobre o seu próprio átrio. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, somente no Senhor. Só quando uma das partes morre. E aí pode casar de novo. Fora disto, não pode. O que mais eles acusavam Jesus ali? Eles queriam acusar Jesus sobre uma blasfêmia. Que Jesus blasfemiasse. Eles queriam pegar Jesus. Eles acusaram Jesus de que ele era filho. Em João 8, ele diz que Jesus é filho de porneia, de prostituição, porque eles viram que a Maria ficou grávida lá, né? Que eles não sabiam que era o Espírito de Deus, né? Que fez com que ela ficasse grávida. Então eles acusaram Jesus que ele era filho de prostituição, de porneia, relação sexual ilícita. Então Mateus 19 não quer dizer que é para casado. Ele me traiu, ela me traiu, vou me separar e vou casar de novo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não abre uma exceção para segundo casamento. A Bíblia fala ali, para solteiros. Mas ele me traiu. Para que existe o perdão? Perdoa. Mas ele me traiu de novo. Perdoa. Hoje nós temos o Espírito Santo para dar força para perdoar. Quantas vezes for necessário, perdoa. Mas ele foi embora de casa. Se ele foi embora de casa, você tá livre. Você não é obrigada a voltar para aquele marido ou para aquela esposa. Mas a Bíblia não deixa para você casar de novo. Se ele foi embora de casa, você tem que ficar sozinha ou sozinho e orar por ele. Mas a Bíblia não permite segundo casamento. Não pode. Não deve. Você se torna inimigo de Deus. Eu estou falando aqui para pessoas que eram cristãs.
e abandonaram sua esposa e seu esposo e foram para o segundo relacionamento. Eu não estou falando aqui para pessoa que não é cristão. Quem não é cristão ou quem não tem entendimento, não tem essa luz, não sabe. Eu estou falando aqui para pessoas que eram dentro da igreja. Muitos trabalhavam na obra de Deus e simplesmente abandonaram sua esposa. E muitos, eu conheço pessoas que deixou a sua esposa, seu esposo e estão no 15º casamento. Porque eles não têm paz, eles estão longe de Deus. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Só tem uma maneira para arrumar essa situação. Ou você volte pro seu marido ou pra sua esposa, ou você volte lá pra sua esposa, pro seu marido, ou você fique sozinha. E se morrer nessa situação de prostituição, morre perdido. E o que adianta viver uns aninhos aí no pecado da carne, e morrer e ficar perdido? Pense nisto. Pense nisto. Tem chance ainda. Tem chance. Deus está pronto a libertar. O que é porneia e o que é morcheia? Vamos lá. Mateus 19. Vieram-se a ele algum fariseu para o experimentar. Os fariseus não queriam aprender com Jesus, queriam experimentar Jesus. Perguntaram: é lícito o marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e que diz: que princípio? Gênesis 2:24. O homem se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Então respondeu eles: então por que Moisés deixou a carta de divórcio? Eles queriam que Jesus falasse que nem João Batista. João Batista chegava e Herodes dizia assim: larga a tua mulher do teu irmão Filipe. Porque Herodes tinha pegado a mulher do irmão dele, Herotíades. E João Batista dizia para ele: tu tá em pecado, tu tá em porneia, tu tá em prostituição. E devido a isso ele foi decapitado. E eles queriam que Jesus fizesse a mesma coisa, quem sabe seria morto. Ou que falasse alguma blasfêmia. Blasfêmia se ele falasse qualquer coisa contra a lei de Moisés, porque Moisés mandou dar a carta de divórcio. E aí eles dizem: Jesus, tá falando ao contrário que Moisés falou, hein? É uma blasfêmia. E aquele tempo blasfêmia era morto apedrejados. E aí Jesus diz assim: Moisés deixou a carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Vocês eram mau, vocês eram duro, vocês eram bem capazes de falar assim, ó: eu só posso me casar de novo quando for morta, vou lá e vou matar minha mulher. E para não acontecer um mal maior, uma desgraça maior, uma tragédia, Moisés então naquele momento permitiu a carta de divórcio. Por causa da maldade de vocês. Vocês eram muito mal. Mas não era assim no princípio. Que princípio? Gênesis 2:24. É isso que Jesus está falando. Aí Jesus diz: então, de modo que já não são mais dois, porém portanto se tornaram uma só carne. O que ajuntou Deus não separe o homem. O que ajuntou Deus não separe o homem. Não tem uma instituição sequer que pode separar. Não tem juiz. Não é válido para Deus. É válido para o homem, mas para Deus não. Não tem pastor, não tem sacerdote que pode separar o que ajuntou Deus. Malaquias 2:14. Foi feita uma aliança. Agora é para sempre. Malaquias 2:16, Deus diz: eu repudio o divórcio, eu não aceito o divórcio. Você quer que Deus repudie a sua atitude?
o Deus que você serve não aceita o divórcio. Você quer se tornar inimigo de Deus? Tiago 4 fala que se torna inimigo de Deus. Eu não quero, né? Vamos lá. O 9. Esse é o 9. Eu, porém, vos digo: quem repudiar a sua mulher não sendo por causa de relação ilícita, prostituição, e casar com outra, comete adultério. E quem casar com a repudiada, também comete adultério. Deixa eu falar uma coisa. Aqui tem duas palavras gregas. E Jesus está usando a porneia, não morcheia. Aqui é para quem está em relacionamento ilícito. Então Jesus agora ele vem, ele estreita a porta do casamento. Porque antes, quando ele era pegado em adultério, era morto a pedrada os dois. Agora não é mais assim. Jesus veio ali e estreitou. Por isso que ele diz lá, em Mateus 5,17, eu não vim abolir a lei nem os profetas. O que os profetas falaram, eu não vim abolir não. Eu vim agora cumprir. Eu vim estreitar essa porta. Agora, quem olhar para uma mulher e cobiçar, comete adultério. Pecou. É isso que Jesus está falando. Agora a porta ficou mais apertada do casamento. Aí os discípulos disseram assim para Jesus: ah não, se é essa condições do homem, não convém casar. Porque agora a porta está estreita, agora só no olhar já pecou. Deixa eu falar uma coisa. Quem está no segundo relacionamento, segundo casamento, quem deixou sua esposa, seu esposo e está no segundo, 90% são infelizes. Eles não conseguem, eu tô falando aqui para cristão, eles não conseguem mais ter uma comunhão com Deus, eles não conseguem mais orar, eles não conseguem mais jejuar, porque eles estão em pecado, porque Malaquias fala assim, ó, o vosso pecado, as vossas iniquidades faz separação entre mim e vós, para que eu não vos escute. Então muitos, mas ele me deixou, mas está na igreja. Mas não importa, ele está na igreja, mas os dois estão em pecado. Deus não escuta, por isso que eles não conseguem orar, jejuar. E muitos voltam a beber, fumar, porque eles estão em pecado, eles têm um vazio, eles estão no erro. E aí um relacionamento de briga, de curto conturbado ali, e aí eles acabam deixando aquele indo viver com outro, acabam deixando ele, outro vivendo com outro, e assim faz aquela confusão. E aí eles dizem, mas eu deixei a minha mulher para ser feliz, agora estou sendo infeliz, eu deixei minha mulher. Aí eles vão para o outro, eles vão para o outro, eles vão para o outro, e eles não conseguem ser felizes porque estão em pecado, eles estão em porneia. Eles estão em prostituição. E 90% acabam no final da vida solitários, abandonados, e muito já vi isso. Porque alguém ele fez sofrer. Ele deixou a sua mulher, deixou seu esposo por qualquer motivo, sem motivo às vezes, e vão para outro relacionamento achando que eles querem sentir aquela coisinha, eles acham que amor é aquilo passa, aquilo dura um pouquinho, mas passa. Só tem uma cláusula, uma exceção que Deus permite segundo o casamento. Todavia está seu coração ter necessidade mais domínio sobre o seu próprio átrio. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, somente no Senhor. Só quando um das partes morre. E aí pode casar de novo. Fora disto, não pode. O que mais eles acusavam Jesus ali? Eles queriam acusar Jesus sobre uma blasfêmia. Que Jesus blasfemiasse. Eles queriam pegar Jesus. Eles acusaram Jesus de que ele era filho. Em João 8, ele diz que Jesus é filho de porneia, de prostituição, porque eles viram que a Maria ficou grávida lá, né? Que eles não sabiam que era o Espírito de Deus, né? Que fez com que ela ficasse grávida. Então eles acusaram Jesus que ele era filho de prostituição, de porneia, relação sexual ilícita.
Então Mateus 19 não quer dizer que é para casado. Ai, ele me traiu, ela me traiu, vou me separar e vou casar de novo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não abre uma exceção para segundo casamento. A Bíblia fala ali, ó, para solteiros. Ah, mas ele me traiu, me traiu. Para que existe o perdão? Perdoa. Ah, mas ele me traiu. Perdoa. Hoje nós temos o Espírito Santo para dar força para perdoar. Quantas vezes for necessário, perdoa. Ah, mas ele foi embora de casa. Se ele foi embora de casa, você tá livre. Você não é obrigada a voltar para aquele marido ou para aquela esposa. Mas a Bíblia não deixa para você casar de novo. Se ele foi embora de casa, você tem que ficar sozinha ou sozinho e orar por ele. Mas a Bíblia não permite segundo casamento. Não pode. Não deve. Você se torna inimigo de Deus. Eu estou falando aqui para pessoas que eram cristãs e abandonaram sua esposa, seu esposo e foram para o segundo relacionamento. Eu não estou falando aqui para pessoa que não é cristão. Quem não é cristão ou quem não tem entendimento, não tem essa luz, não sabe. Eu estou falando aqui para pessoas que eram dentro da igreja. Muitos trabalhavam na obra de Deus e simplesmente abandonaram sua esposa. E muitos, eu conheço pessoas que deixou a sua esposa, seu esposo e estão no 15º casamento. Porque eles não têm paz, eles estão longe de Deus. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Só tem uma maneira para arrumar essa situação. Ou você volte pro seu marido ou pra sua esposa, ou você volte lá pra sua esposa, pro seu marido, ou você fique sozinha. E se morrer nessa situação de prostituição, morre perdido. E o que adianta viver uns aninhos aí no pecado da carne, e morrer e ficar perdido? Pense nisto. Pense nisto. Tem chance ainda. Tem chance. Deus está pronto a libertar.